Bom, já briguei com o Arthur, vamos continuar então. Bom, então, como eu disse para vocês anteriormente, esta recuperação judicial especial é uma opção, é uma faculdade. Se o pequeno empresário optar por ela, ele vai ter que falar para o juiz: olha, eu vim requerer a recuperação judicial especial, né? Pelos fatos e fundamentos que apresentam em seguida. Então, gente, quais são os sujeitos desta recuperação judicial? Empresário. Desde que eu seja empresário, lembra, e não esteja naquelas exclusões do artigo 2º da lei, eu posso pleitear minha recuperação judicial. Só que aqui a lei colocou um requisito a mais. Eu tenho que ser enquadrado como pequeno empresário. Então, para eu saber se eu sou enquadrado como pequeno empresário ou não, eu vou ter que recorrer à Lei Complementar 123 de 2006. É lá na Lei Complementar 123 de 2006, no artigo 3º, que eu vou encontrar a definição de microempresário e empresário de pequeno porte. Então, o microempresário é aquele que aufira receita bruta anual de até R$360 mil, e a empresa de pequeno porte de R$360 mil a R$4.800.000. Atenção! O arquivo de vocês está errado aí, está desatualizado. O arquivo de vocês está até 3.600.000. Houve alteração pela legislação em 2016. Eu vou colocar o arquivo lá o arquivo alterado lá no Moodle para que vocês façam a atualização. Se vocês quiserem riscar, é só riscar aí esses 3.600.000 para 4.800. Não esqueçam de fazer isso, porque depois isso pode levar a algum tipo de erro. Bom, além disso, os requisitos são os mesmos. O devedor deve estar em atividade, ele deve estar inscrito na junta comercial há pelo menos 2 anos. E outra coisa que eu falei para vocês, quando eu for avaliar, né, se essa pessoa é microempresário ou empresário de pequeno porte, eu tenho que recorrer ao parágrafo 4º da lei complementar, né, que menciona, né, quais são os casos de exclusão, né, ou seja, quando o empresário não pode se enquadrar como microempresário ou empresário de pequeno porte. Bom, o que é diferente? O que vai mudar nessa recuperação judicial, além do fato de eu ter que falar que eu estou pleiteando, eu, o empresário, ter que mencionar que ele está pleiteando a recuperação judicial especial, ele vai ter que demonstrar todos os requisitos e ele vai ter que falar na petição inicial: eu estou optando por esta recuperação. Bom, cuidado também, porque o artigo 71 sofreu uma alteração em 2014. Quem estiver com lei desatualizada, vademecum antigo, corre o risco de estudar errado. Quem estudar em questões de concurso muito antigas também pode estudar errado. E o que eu tenho percebido, gente, com muitas pessoas, né, às vezes vem questionar comigo correção na prova: olha, tá aqui, professora, a resposta certa é essa. É que depois da questão do concurso houve alteração na legislação. Então, assim, como vocês não têm muita experiência, às vezes vocês não percebem isso na hora que vocês estão estudando, né? Então, fiquem bastante atentos a essa questão. E houve uma alteração porque antigamente, gente, esta recuperação judicial, a chamada de especial, os únicos credores que entravam nela, que faziam parte dessa recuperação, eram os credores quirografários. Hoje não. Hoje, quando eu peço recuperação judicial especial, eu posso pedir recuperação judicial especial em relação a todos os meus credores e não apenas aos credores quirografários. Essa alteração foi feita pela Lei Complementar 147 de 2014. Bom, lá na recuperação judicial normal, nós aprendemos que todos os credores estavam incluídos na recuperação,
menos os credores fiscais e os credores chamados de proprietários, que são aqueles do artigo 49, parágrafos 3º e 4º. E aqui, mesma coisa porque os credores fiscais estão fora e os credores chamados de proprietários também não estão incluídos entre os credores da recuperação judicial. Só que aqui houve o acréscimo, ou seja, foi retirado da recuperação judicial mais uma espécie de credores. E quais são? Aqueles decorrentes de repasses de verbas oficiais. O que são os credores decorrentes de repasses de verbas oficiais? BNDES, por exemplo, né, que é um banco oficial do governo, né? Se esse banco, por exemplo, fez um empréstimo, mesmo que esse empréstimo não tenha nenhum tipo de garantia, este tipo de repasse, que é decorrente de verbas, de verba oficial, está excluído, esse crédito está excluído da recuperação judicial. Certo? Então, o que acontece nessa recuperação? A gente tem um número bem menor de credores, né, participando do processo de recuperação judicial, e em razão disso, como a empresa é pequenininha, Gente, tá dando algum pau aqui na minha internet, tá aparecendo uma coisa aqui toda hora, conectar com Claro. Não sei o que tá acontecendo, que a minha internet não é Claro, por isso que eu tô parando, porque tá tampando a minha tela, eu não consigo ver vocês. Bom, então diminui o número de credores, diminui os custos, né? Então é uma recuperação mais simplificada. Bom, que mais? Como que é feito esse pedido? Bom, esse pedido ele deve atender aqueles requisitos formais e estruturais que nós já estudamos, artigo 48 e artigo 51 da lei. E além disso, eu disse para vocês, eu tenho que indicar a opção pelo regime de recuperação judicial. Eu tenho que falar na minha petição, empresa tal, com sede na avenida tal, CNPJ tal, através da advogada que esta assina, vem a presença de Vossa Excelência, requerer recuperação judicial especial, letras bem grandes, tá bom? Opção é isso. Bom, o que mais? Então, os documentos, gente, eu não vou voltar nesses documentos que nós já estudamos, mas a mesma coisa, eu tenho que colocar as causas da crise, eu tenho que colocar documentação contábil, eu tenho que colocar todas aquelas relações, relação de credores, relação de bens dos administradores, né? Contrato social atualizado, quem é o administrador da empresa, certidões de protesto, etc. Então, toda aquela relação de documentos e os requisitos do artigo 48 vão ser cumpridos integralmente. Existe uma única diferença. Não sei se vocês se lembram, quando a gente estava estudando os meios de recuperação, eu disse para vocês que a lei permitia a documentação contábil simplificada para as microempresas e empresas de pequeno porte. Isso está lá no artigo 51, parágrafo 2º da lei. O que significa isso? Quando a empresa, a devedora, não fizer a sua escrituração contábil, não através do livro diário, mas através de balancetes ou através da apresentação da documentação, né, como permite a legislação, nessa situação, esses documentos contábeis podem ser apresentados desta forma. Apareceu de novo o negócio da internet aqui na minha tela, da Claro. Não sei realmente o que é isso que está acontecendo. Bom, o que vai acontecer? Qual é o próximo passo? O juiz, recebendo a petição inicial com a opção, verificando que a empresa está enquadrada como microempresa e a documentação está em termos, está ok, ele vai deferir o processamento da recuperação judicial especial. E aí, o que o juiz vai mandar fazer? Vai publicar o edital. No edital, ele tem que publicar o edital
com o resumo da petição inicial, da decisão deferindo o processamento e a lista de credores. Para quê? Para dar início ao chamado procedimento de verificação de créditos, para abrir aquele prazo de 15 dias para que os credores habilitem seus créditos, façam a sua habilitação de créditos. E aqui a gente vai entender agora como é que é esse plano especial de recuperação. Bom, primeiramente, contado aí da publicação desse edital, começa a correr 2 prazos. O prazo de 15 dias para os credores habilitarem os seus créditos e o prazo de 60 dias para que a devedora apresente em juízo o plano de recuperação judicial. E aqui tem uma grande diferença. O plano de recuperação judicial, ele é limitado a algumas condições impostas pelo artigo 71. Ou seja, o plano de recuperação, diferente da recuperação normal, ele é pré-estabelecido pela lei. Aqui eu não posso inventar o modo como eu vou sair da crise, eu não posso falar, olha, eu vou sair da crise assim, ou eu vou adotar essa medida. A lei já fala, ela já me dá o modo, o único modo como eu tenho que fazer o meu plano de recuperação judicial. E qual é? Parcelamento em até 36 parcelas mensais, iguais e sucessivas, que vão ser contadas a partir da homologação do plano, lógico, né? E essas parcelas são corrigidas monetariamente e acrescidas de juros equivalentes à taxa Selic, né? Podendo ainda conter a proposta de abatimento da dívida, ou seja, eu posso falar, olha, eu preciso de 30% de abatimento no valor da dívida, mas eu quero dividir essa dívida em 36 parcelas mensais corrigidas pela Selic. E além disso, eu vou ganhar carência de 180 dias para o pagamento da primeira parcela. Então, veja bem, só que essa carência é contada da data do protocolo. Então, a partir da data que eu protocolo a minha ação, independente do plano ter sido aprovado ou não, eu tenho que fazer o depósito da minha parcela na hora que der os 180 dias. Geralmente, na recuperação judicial normal, todos os planos, né, prevêem que os pagamentos serão efetivados a partir da homologação do plano pelo juízo. Então, aqui já tem uma regrinha diferente, é a partir da distribuição do pedido, tá bom? E outra coisa também que tem que estar específica no plano é que haverá eu tô tentando aqui, gente, apareceu um negócio na minha tela de novo. Eu tô diminuindo aqui para depois ver se eu consigo ler o que é isso. Realmente não sei. Alguma net combo, Wi-Fi. Não sei o que é isso. Sinceramente. Bom, paciência, né? Não sei o que é isso, não. Não sei se está aparecendo aí para vocês também, se é só para mim, mas eu não tenho nada com a net, paciência. Bom, e o último requisito aqui do plano, gente, é que eu tenho que constar, e se não tiver isso escrito, toda vez que eu for aumentar despesas, contratar funcionários, comprar alguma coisa nova para a empresa, eu tenho que pedir autorização judicial, ou seja, o plano é pré-moldado. Eu fico limitada, né? Eu não, a minha administração, a administração da empresa também fica limitada, né? Eu tenho um plano pronto, eu já sei que eu posso dividir as parcelas em até 36 parcelas, eu posso pedir abatimento da dívida, mas eu também não vou poder fazer o que eu quero na empresa. Então, cuidado. Bom, o que muda no procedimento desta recuperação judicial especial? Em que ela é diferente da outra recuperação que nós vimos? Uma vez apresentado o plano de recuperação judicial dentro do prazo de 60 dias contados da publicação do edital, o juiz, da mesma forma que fez lá na outra recuperação judicial, vai publicar um segundo edital dando aviso aos credores do recebimento do plano. E para quê? Para que os credores apresentem as suas
objeções. Lembra que tinha aquele prazo de 30 dias para apresentação das objeções? E que durante esse prazo de 30 dias, contados em dias úteis, os credores poderiam ou não apresentar objeções ao plano de recuperação judicial. Bom, se não houver objeções, significa que o plano foi aprovado tacitamente. E se houver objeção? Lá na recuperação judicial normal, instaurava-se a Assembleia Geral de Credores. Aqui, gente, não vai haver convocação da Assembleia Geral de Credores. E aqui a gente para e a gente pensa. Se não vai haver convocação da Assembleia Geral de Credores, como é que vai ser? Tem uma regrinha no artigo 72 que fala, olha, se houver rejeição de credores titulares de mais da metade de qualquer uma das classes de créditos previstos no artigo 83, computados na forma do artigo 45, o juiz vai decretar a falência. Vamos entender o que é isso aqui. Ou seja, na hora que as objeções forem apresentadas, o juiz vai contar o número de objeções. Se essas objeções forem correspondentes a mais da metade, mais de 50% de qualquer uma das classes de créditos previstos dentro daquelas classes que nós estudamos, tem classe 1, classe 2, classe 3, classe 4, e se mais da metade das classes rejeitar, o juiz vai decretar a falência, tá? Então, pensa assim, eu tenho uma classe de credores quirografários e tenho uma classe de credores trabalhistas, né? Vamos pensar assim, e tem uma classe de credores com garantia real. Eu vou protocolo o meu plano de recuperação judicial e apresentam objeções os credores trabalhistas, né? Os credores trabalhistas, mais de 50% dos credores trabalhistas apresentam objeções. Se eles apresentarem objeções, então significa que o plano foi rejeitado e o juiz vai decretar a falência. A lei fala, se houver rejeição de credores de mais da metade de qualquer uma das classes. Então, se eu tiver uma classe só e mais de 50% rejeitar, falência. Se eu tiver duas classes de credores e uma só rejeitar, falência. Se eu tiver 3 classes de credores e uma só rejeitar, falência, porque a lei fala de qualquer uma das classes de credores. E aqui, gente, entende-se que aquele artigo 51, né, que é o Crown Down, ele não vai poder ser aplicado nessa situação. E ele não vai poder ser aplicado porque realmente não vai existir essa possibilidade, né? Porque os critérios são muito diferentes. Outra coisa também, eu não sei se vocês notaram, né? Espero que vocês tenham percebido isso, mas eu não falei em nenhum momento em administrador judicial. Por quê? Gente, o procedimento aqui é simplificado, é para evitar custos, a lei está protegendo o pequeno empresário, então não vai haver nomeação, apesar da lei, né? Não ser específica, mas não vai haver nomeação de um administrador judicial. Por quê? Porque o trabalho do juiz aqui, gente, vai ser simplesmente contar o número de objeções e ver se deu esse percentual aí para a decretação ou não da falência, ou para a aprovação do plano de recuperação judicial. Então, gente, entende-se que na recuperação judicial não vai haver nomeação do administrador judicial, não vai haver assembleia de credores, é um procedimento bem simplificado mesmo, e a intenção é diminuir os custos para o empresário. Bom, que mais que a gente pode falar sobre a recuperação judicial especial? Na prática, tem muita? Não tem muita recuperação judicial especial. A hora que vocês estiverem atuando, quem já trabalha em cartório,
vai perceber isso. Eu vou procurar um modelo e vou colocar para vocês de recuperação judicial especial, mas por que que não existe? Se vocês perceberem bem, gente, esta recuperação é pior que a outra. Por quê? Ela é pior em um sentido, por quê? Porque eu fico limitada, o máximo que eu posso parcelar as minhas dívidas é em 36 parcelas. Tá certo que eu não vou ter o custo do administrador judicial, não vai ter uma assembleia, ela é menos burocrática, né? Mas, por outro lado, na recuperação judicial normal, não existe limite de tempo para parcelamento das dívidas. Se eu quiser parcelar minha dívida em 20 anos, eu posso, desde que os credores aceitem. Então, eu diria para vocês que a recuperação judicial especial, ela não pegou muito. E ela não pegou por causa dessa possibilidade maior, mais benéfica oferecida pela recuperação judicial normal, certinho? Então vamos agora falar sobre 2 últimos artigos para a gente encerrar a recuperação judicial, que são o artigo 73 e o artigo 74. Bom, o artigo 73, ele está contido na nossa síntese, no nosso roteiro, no item 3.23, que trata da convolução da recuperação judicial em falência. O que é convolar? Convolar é transformar. Significa que a minha recuperação judicial será transformada em falência. Bom, a lei previu, no artigo 73, 4 casos específicos onde o processo de recuperação judicial será transformado em falência. Existem outros além desses? Não, não existe nenhum outro caso além desses 4 que nós vamos estudar, onde um processo de recuperação judicial pode ser transformado em falência. É um rol taxativo, hipóteses restritivas, porque falência, gente, é prejuízo, né? É uma situação adversa, ela tem que ser evitada ao máximo. Então, a lei apresentou as hipóteses num rol taxativo. Quais são essas 4 hipóteses? Primeira hipótese: reúne-se a Assembleia Geral de Credores e vota. Essa hipótese está no artigo 73, inciso 1 da lei. Prestem bastante atenção. Durante o processo de recuperação judicial, suponha que o plano já foi aprovado, esteja durante os 2 anos de cumprimento do plano. E a devedora está atrasando, ela tem que pagar as parcelas todo dia 10, está pagando dia 20, dia 30 e atrasando. Convoca-se uma Assembleia Geral de Credores, os credores falam, não aguento mais, vamos decretar a falência? Vamos. E eles votem. E eles votam. Se houver voto favorável de mais da metade dos créditos presentes à Assembleia, falência será decretada. Prestem bastante atenção que aqui o quórum é o quórum normal, exigido para votos em geral da Assembleia Geral. Mais de 50% dos presentes votaram, aprovaram, falência será decretada. Segunda situação, onde no processo de recuperação judicial pode haver falência. Lembra daquele prazo improrrogável de apresentação do plano de recuperação judicial pela devedora, que é de 60 dias? A devedora não apresentou o plano dentro de 60 dias. Automaticamente o juiz vai decretar a falência. E aí vai ser de iniciativa do juiz, porque existe uma previsão legal, né? Não foi apresentado, o juiz vai constatar o fato e vai decretar a falência. Terceira situação: se houver rejeição do plano durante a votação na Assembleia Geral de Credores. O plano é apresentado, o juiz abre o prazo de 30 dias para os credores apresentarem objeções. São apresentadas objeções, é convocada a Assembleia Geral de Credores e durante a Assembleia não se obtém o quórum para aprovação do plano. Prestem bastante atenção que essa hipótese que está no 73.3 é diferente da primeira.
A primeira assembleia se reúne, não é para votar o plano, e decide que quer a falência da empresa. Aqui é durante a votação do plano de recuperação judicial. E última hipótese. O plano de recuperação foi aprovado. Depois que o plano é aprovado, o judiciário, o administrador judicial, ficam fiscalizando a empresa pelos próximos 2 anos. Durante esse prazo de fiscalização, a empresa descumpre algum tipo de obrigação assumida no plano. Ela tinha que pagar os credores trabalhistas, por exemplo, dentro do prazo de 1 ano e não pagou, né? Ela ficou devendo, né? Por exemplo, eu estou com uma empresa em recuperação judicial na qual eu sou administradora e ela tem que iniciar o pagamento dos credores quirografários agora dia 2 de maio. E eles me ligaram essa semana e falaram: doutora, em razão da pandemia, nós não vamos conseguir iniciar os pagamentos dia 2. E aí, o que a gente faz? Eu falei: olha, se eu fosse vocês, eu dava um jeito. Por quê? Porque senão sua falência vai ser decretada, porque você está descumprindo uma obrigação que foi assumida no plano de recuperação judicial. E aí, o que eu, Roberta, como administradora judicial, tenho a obrigação de fazer? Contar isso para o juiz e requerer. É a única situação, gente, prevista na lei, onde o administrador judicial, isso está previsto lá nos deveres do administrador judicial no artigo 22, que ele tem autonomia para requerer a falência da empresa. Ele vai requerer, ele vai falar: olha, está havendo descumprimento, né? Mas quem é que vai decretar essa falência? É lógico e evidente que é o juiz. E por fim, meus amores, vamos falar sobre o artigo 74. Lembrem-se, a recuperação judicial está contida entre os artigos 46 a 74. A partir da próxima aula, 75, começamos a falar da falência. Bom, esse artigo 74 fala que quando a recuperação judicial ela é transformada em falência, todos os atos que foram praticados durante a recuperação judicial, durante aquele período, né, em que a empresa estava cumprindo o plano de recuperação judicial, são válidos, tá? Você como credor não pode pedir a decretação de nulidade ou invalidade daquela dívida, nada nesses termos, porque tudo que foi feito é válido, os pagamentos têm que ser abatidos, tudo na forma da lei. Agora, vocês vão ver que vão haver algumas consequências na falência, mas isso a gente vai tratar a partir do nosso próximo encontro. Espero que vocês tenham gostado. Desculpem pelas falhas, mas direito empresarial, gente, é apaixonante na medida que você consegue, é como se fosse um quebra-cabeça. Quando a gente vai conseguindo pegar essas peças do quebra-cabeça e formar o quebra-cabeça, a gente fala: nossa, não é que essa coisa é muito boa? Então eu desejo para vocês que consigam construir esse quebra-cabeça aí e que vocês amem direito empresarial tanto quanto eu. Um beijo para vocês, fiquem com Deus e até a próxima.